por você. Talvez essa seja a frase mais perigosa que alguém pode dizer quando ama, porque quase sempre ela vem carregada de entrega demais, de silêncio demais, de espera demais. Por você eu fiquei, por você eu esperei, por você eu calei. E é exatamente desse lugar que nasce este livro, não de uma história bonita para ser contada em voz alta, mas de sentimentos que ficaram presos no peito por anos, guardados como cartas nunca enviadas, como palavras que só encontraram coragem quando viraram poesia. Se você já sentiu algo parecido, não feche esse texto agora. Ele não é um convite à leitura apenas, é um convite à memória. Todo mundo carrega uma história que nunca terminou de verdade. Às vezes termina no tempo, às vezes na distância, às vezes no silêncio, mas nunca termina dentro. E é curioso como a vida segue os dias passam, as pessoas mudam, mas basta uma música, um cheiro, uma lembrança solta e tudo volta à mesma sensação, o mesmo aperto, o mesmo e se. Por você, fala exatamente disso. Não é um livro sobre um amor específico. É um livro sobre todos os amores que ficaram mal resolvidos dentro de nós. Esses textos começaram a nascer muito antes de se tornarem páginas. Eles nasceram na adolescência, quando o amor ainda era intenso demais para ser controlado e a dor ainda era grande demais para ser explicada. Não havia maturidade, não havia filtro, não havia estratégia. Havia sentimento puro, daquele que dói sem pedir licença, daquele que não sabe ir embora quando deveria. Escrever era a única forma de respirar. Cada verso era um desabafo que não podia ser dito em voz alta. Cada palavra era uma tentativa de entender por que amar às vezes machuca tanto. O tempo passou, a vida aconteceu. Responsabilidades, mudanças, amadurecimento e, como acontece com muita gente, esses textos foram guardados, não porque deixaram de fazer sentido, mas porque doíam demais para serem revisitados. Eles ficaram ali, esperando o momento certo, esperando coragem, esperando alguém do outro lado que pudesse ler e pensar. Isso poderia ter sido escrito por mim. Por você não foi escrito para impressionar, foi escrito para tocar. Não foi feito para ser lido com pressa, mas para ser sentido devagar. É um livro para quem já amou em silêncio, para quem já esperou uma mensagem que nunca chegou, para quem já tentou ser forte enquanto o coração pedia socorro, é para quem já fingiu que superou, mas sabe que algumas coisas a gente apenas aprende a conviver. Talvez você esteja se perguntando por que deveria ler esse livro. E a resposta é simples e desconfortável. Porque em algum momento você vai se reconhecer. Vai reconhecer aquela versão sua que você tenta esconder, mas que ainda existe. Aquela que sente demais, que lembra demais, que se doa demais. A leitura não promete finais felizes, mas promete verdade. E às vezes a verdade é exatamente o que liberta. Há versos aqui que falam de saudade, mas não da saudade bonita, romantizada. Falam da saudade que aperta no meio do dia, que chega sem avisar, que não respeita compromissos. Há textos sobre o silêncio, não como ausência de som, mas como excesso de coisas não ditas. Há poemas sobre amar alguém que já seguiu em frente enquanto você ainda estava tentando entender o que aconteceu. E há
principalmente uma tentativa honesta de colocar em palavras aquilo que muita gente sente, mas não consegue explicar. Esse livro não tenta ensinar a amar melhor. Ele apenas acolhe quem já amou do jeito que conseguiu. Ele não promete cura imediata, mas oferece companhia, porque dói menos quando a gente percebe que não está sozinho. Dói menos quando alguém escreve exatamente o que você sente, com palavras que você nunca encontrou. Dói menos quando você entende que sentir assim não te torna fraco, te torna humano. Em algum momento da leitura, algo vai acontecer. Você vai parar em um verso específico. Vai respirar fundo. Talvez feche o livro por alguns segundos. Talvez sorria de canto. Talvez chore, e nesse instante você vai entender por que por você precisou existir. Não como um produto, mas como um encontro entre histórias que nunca se conheceram, mas que se reconhecem. Este livro também é um convite à reflexão. Quantas vezes você ficou por alguém que não ficou por você? Quantas vezes você se diminuiu para caber em um espaço que nunca foi feito para te acolher? Quantas vezes você confundiu amor com ausência, esperança com espera, apego com sentimento? As páginas não apontam o dedo. Elas apenas mostram, e às vezes ver já é o primeiro passo para soltar, por você é para ser lido no seu tempo, em noites silenciosas, em manhãs lentas, em dias em que o coração pede pausa. Não é um livro para quem quer respostas rápidas. É para quem aceita sentir, para quem entende que algumas dores não precisam ser apagadas, apenas compreendidas, para quem já percebeu que amar deixa marcas, mas também constrói quem somos. Se você chegou até aqui lendo esse texto, talvez já exista algo te chamando, talvez esse livro já esteja conversando com você antes mesmo de ser aberto, e se estiver, não ignore. Algumas leituras chegam exatamente quando precisamos delas, mesmo que não saibamos explicar o porquê. Se esse texto falou com você em algum nível, escreva nos comentários. Diga apenas uma palavra que defina um amor que marcou sua vida. Se você acredita que mais pessoas precisam sentir isso, curta e compartilhe. E se quiser acompanhar mais histórias, reflexões e trechos que falam direto ao coração, inscreva-se no canal. Por você pode ter começado como um livro, mas ele continua toda vez que alguém se reconhece nessas palavras.